Olá, seja muito bem-vindo e hoje nós vamos falar sobre técnicas de vendas. Então, primeiramente, qual é o papel do vendedor? Quais são suas atribuições e responsabilidades? A primeira delas, eu diria que é a identificação de necessidades. O que nós temos que fazer? Perguntar e escutar atentamente para identificar os problemas que os clientes estão relatando e para só depois tentar resolver. Esse é o primeiro ponto. Oferecer soluções. Adaptar a proposta de valor para atender às necessidades específicas de cada cliente. Não adianta você imaginar que você vai conseguir atender o mesmo cliente da mesma forma em diversas situações. Ou melhor, vários clientes diferentes com a mesma abordagem. Nós temos que adaptar para cada um dos clientes. Fechamento da venda. Responder as preocupações do cliente e as dúvidas de maneira eficaz. Não adianta só encaminhar o cliente, olha, então é esse aqui que é o remédio, pronto, acabou. Responda suas dúvidas. Deixe que ele saia satisfeito com o seu atendimento e com a solução apresentada para ele. Manutenção do relacionamento com o cliente. Construção de fidelidade. Manter contato regular, fomentar o relacionamento duradouro. Quando o cliente vem até a sua loja, seu estabelecimento, procure lembrar o máximo possível dele. Use as ferramentas que temos disponível para te auxiliar nisso. Responda ao cliente sempre falando no olho. Fale o nome do cliente. Mantenha isso. Qual que é as competências e habilidades essenciais de um vendedor? Comunicação eficaz. Prestar atenção plena no que o cliente diz e demonstrando interesse genuíno. Não adianta fazer teatro. O cliente ele vai saber. Se o que você está falando com ele foi inventado, for uma mentira, alguma coisa do tipo, ele vai saber pelo seu tom de voz, pelo seu comportamento. Então a gente tem que ser genuíno. Adaptar a proposta de valor, criar uma conexão emocional de confiança com o cliente. Comece pela abordagem. Um bom dia, uma boa tarde, qual o seu nome? Meu nome é Luiz, eu vou te atender, senhor. O tempo tá bonito, tá frio hoje. Aceita um cafezinho para espantar o frio. Tá com a blusa do time, olha, seu time, nossa, quase, hein, cara. Você cria uma conexão com ele. Tudo depois disso, depois dessa pequena conexão, fica mais fácil. Lembrando sempre de chamar o cliente pelo nome. Use as ferramentas do sistema. Não tem como guardar tudo de cabeça, são vários clientes. Então, vê a última venda dele, o que ele levou. Você vai ter uma boa ideia. Se ele levou um cloro, é mesmo, o senhor tem piscina, né? Que mais produtos o senhor está precisando? Além da ração do cachorrinho, hoje nós vamos levar também um agradinho para ele. Atualização contínua. Mantenha-se informado sobre novidades e atualizações de produtos e serviços. Dessa forma, você sempre vai estar oferecendo algo a mais para o cliente, nem que seja informação. Olha, o produto que você sempre leva para o seu cachorrinho, agora ele também trata isso. Ou estamos com desconto. Ou a ração agora não tem corante. Então não vai dar problema de pele se ele tiver algum tipo de alergia. Capacidade de aprender e evoluir. Está disposto a aprender as experiências e feedbacks. Muitas vezes o cliente te dá o feedback. Ele vira para você e fala algo que você não presta atenção. Algo que pode te melhorar, que pode te ajudar. Às vezes o cliente vira e fala, olha, não é assim que planta essa muda. Ou essa muda está precisando de água. Esse feedback dele, esse pequeno detalhe, ele está te ajudando a ser uma pessoa melhor. Então, uma próxima vez que ele vier, você vai lembrar, eu não posso deixar a muda murcha, porque senão ela não pega. O cliente falou isso comigo. Eu tenho que aprender com isso. Resiliência e persistência.
Muitas vezes você não vai ganhar o cliente de primeira. Você tem que estar ali para ele. Você tem que estar mostrando dia a dia o seu valor. E aí ele vai pagar o preço que for, pode ter certeza. Então agora vamos falar sobre vendedor e atendente. Diferenças. O vendedor, qual que é o foco? O atendente, qual que é o foco? Nós temos que ter isso bem claro para a gente saber quando que a gente vai estar fazendo uma das duas coisas. Então vamos lá. Qual que é o foco do vendedor? O principal objetivo do vendedor é realizar vendas, gerar receitas para a empresa, executar técnicas de vendas e negociação, habilidades de comunicação e persuasão, capacidade de identificar necessidades e oferecer soluções. Lembra que eu falei? Tá conversando lá com a Dona Maria, ela falou, o cachorrinho dela é hiperativo, fica correndo em volta da piscina. Piscina. A gente vende coisas para piscina, não é só o cachorro. Então, o vendedor ele identifica isso, ele consegue pescar isso, só que ele tem que prestar atenção, ele tem que ouvir, ele tem que fazer as perguntas certas. As técnicas de venda e negociação vão depender do que o cliente passar para ele. Ele vai saber o que ele vai falar ou não. A persuasão depende muito do que a necessidade que o cliente tem, que nem ele mesmo sabe. O vendedor identifica isso. Ele cria essa necessidade. O cachorrinho vai comprar ração, o cachorrinho é hiperativo, temos também um medicamento, um complemento aqui, ó, para poder ele acalmar um pouco, diminuir o nível de ansiedade. O vendedor, ele está envolvido diretamente na atividade da venda, buscando ativamente novos clientes, oportunidades de negócio, com um forte foco em alcançar metas e gerar receita. Esse é o papel do vendedor. Agora vamos para o papel do cliente, do atendente, perdão. O foco principal do atendente é fornecer suporte ao cliente, garantindo uma boa experiência com a empresa. Então o cliente chegou na loja e falou que quer uma ração para o cachorrinho. O atendente, coisa que nós nunca devemos ser, a gente deve agregar as habilidades do atendente ao vendedor, ok? Mas a gente nunca deve agir somente como atendente. Então o atendente, o foco principal é garantir esse suporte. Então, na venda, nós podemos ser parte atendente. Ah, só quer a ração? Vamos lá que eu vou te levar até a ração. E nesse meio do caminho, vai identificando as necessidades. Habilidade de comunicação e atendimento com o cliente. Também tem que ter habilidade de conversar. Paciência e empatia, se colocar no lugar do cliente e ter paciência de ouvi-lo, escutativa. Capacidade de resolver problemas e conflitos. Conhecimento básico do produto ou serviço oferecido pela empresa. Se você não souber o básico, o cliente vai te deixar. Se você não buscar saber algo sobre o produto ou o serviço que o cliente está buscando, ele vai procurar outra pessoa, outra empresa. O atendente é focado em fornecer suporte, coisa que nós não queremos. Nós precisamos ser diariamente vendedores, oferecer soluções. O vendedor não só vende, ele oferece soluções, ele cria necessidades, ele identifica aonde o cliente está deixando faltar. Esse é o papel do vendedor. E para isso a gente precisa das habilidades do atendente. Então a importância do papel do vendedor dentro da empresa. O vendedor são fundamentais para a geração de receita e crescimento da empresa. Gente, empresa não cresce sem receita, não cresce sem vendas, ok? Fidelização de clientes, vendedores eficazes ajudam a construir relações duradouras com os clientes e aumentam a retenção e a fidelidade. Eu vou lá porque o Luiz me atende bem. Eu vou lá porque o Luiz já sabe tudo que eu quero. Esse é o papel do vendedor. Saber isso antes mesmo do cliente. Ó, já tem uns 30 dias que a Dona Maria levou a ração. Deixa eu dar um telefonema para ela. Você não precisa saber isso de cabeça. Pode olhar via sistema. Qual que é o aniversário da Dona Maria?
Na hora que faz o cadastro, a gente tem lá, opa, deixa eu oferecer um desconto para ela voltar esse mês ainda. Reputação da empresa. A interação positiva dos vendedores com os clientes contribui para uma boa reputação da empresa no mercado. Sempre que eu vou naquela empresa eu sou bem atendido. Quem nunca falou isso? E é a empresa que está fazendo isso? Ou é os vendedores da empresa? As pessoas que estão ali te ouvindo e criando soluções para os seus problemas. E através dos vendedores é que a reputação é formada. Da mesma forma que com certeza tem lugares que você é muito mal atendido porque os vendedores não sabem. Talvez nem sejam vendedores, sejam só atendentes. E esses fatores influenciam na decisão de compra, necessidade, desejo e emoção. Então é isso que nós criamos no cliente: necessidade, desejo, emoção. Temos que fomentar isso. Então agora, efetivamente, a gente vai falar sobre algumas técnicas de persuasão. O princípio da persuasão: reciprocidade, escassez, autoridade, compromisso, simpatia e consenso. Então, a reciprocidade. Um exemplo: a loja oferece amostras grátis para um novo tipo de ração premium para todos os clientes que comprarem qualquer produto. Os clientes podem sentir-se inclinados a comprar ração na próxima visita para retribuir o gesto. Isso é básico. Todo mundo faz isso. Você pode vender a ração que o cliente quer, mas se você tem algo melhor para oferecer para ele, de repente até num custo-benefício, ofereça uma amostra. Tá aqui, ó, isso aqui é para a senhora fazer o teste. Oferece da forma correta. No caso da ração, tem que misturar um pouquinho, mas o cliente vai perceber. Ele vai perceber a sua preocupação nisso. E não só toma uma amostrinha aqui e dá pro cachorro. Depois o cachorro caga mole lá, pronto, acabou. Não. Você está querendo oferecer algo para agregar para o cliente, para suprir uma necessidade, uma demanda dele. Então você tem que fazer isso de forma assertiva. Técnica da escassez. Essa é muito usada no varejo, muito usada no comércio. Quantas vezes a gente não passa na porta de uma loja e está escrito lá: queima de estoque, 90% de desconto, últimas peças. Tudo isso são técnicas de escassez, tipo, ó, vai acabar. A promoção é porque está acabando. Então a loja anuncia uma promoção: compre um, leve outro com 50% de desconto. Vale apenas para o fim de semana. Isso cria um senso de urgência na pessoa. Se eu não comprar, eu vou ficar sem. Se eu não comprar, eu vou perder essa oportunidade. Fazendo com que o cliente aproveite a oferta antes que acabe. É uma técnica, funciona. Percebam uma coisa: o cliente ele nunca vai comprar algo que ele não precise, tá? Então essas técnicas aqui, nenhuma delas vai enganar o cliente. Ele está precisando, ele só ainda não tinha despertado isso. E você, como vendedor, está despertando. Pense num supermercado que tem lá na prateleira o pó de café. E aí, como o supermercado é esperto, em vez dele colocar a garrafa de café lá naquele setor onde fica prato lá, que ninguém vai porque é caro, a não ser que seja uma urgência, ele vai lá, pega o café, põe num lugar e ao lado põe a garrafa. Você vai no mercado para comprar o quê? Sempre o pó de café. Raramente a garrafa. E aí você chegou lá, você pegou e viu o pó que você queria, tá no preço que você queria, e aí você olha para o lado e tem uma garrafa. Aí você pensa: nossa, a minha garrafa tá velha, né? Eu já tava precisando trocar ela, ó. Se eu comprar aqui tem uma promoção. Para quem comprar o pó, a garrafa sai com desconto. Criou o senso. A pessoa vai pensar, vai avaliar e de repente ela pega aquela garrafa e põe junto e leva, agregou a venda. Mas isso, sem essa técnica, sem estar ali perto, sem o cliente ver isso, não vai funcionar. Lá no caixa, se o atendente perguntar se ela não quer levar a garrafa, ela
vai falar não. Agora, a partir do momento que ela viu a garrafa ali junto, que ela teria uma vantagem se ela levasse o pó e a garrafa, que ela lembrou que na casa dela a garrafa está ruim, aí sim faz diferença. Aí você criou a necessidade. E geralmente a técnica de escassez é excelente para esse tipo de coisa. Porque se sempre tem a garrafa, uma hora eu compro. Agora, se é as últimas unidades da garrafa, aí você criou a necessidade. Aí o cliente fica satisfeito. A próxima técnica é a de autoridade. A loja convida um veterinário, por exemplo, para dar uma palestra gratuita sobre cuidados de animais. Aí durante o evento o veterinário recomenda certos produtos que estão disponíveis na loja, como suplementos, vitamina, ração. A autoridade do veterinário de ter recomendado aquele produto ou serviço faz com que o cliente se sinta confiante de adquiri-los. Isso não vai funcionar sempre. São técnicas. Então, o mês está parado, não tem nada. Eu já estou fazendo todo o meu possível. Vamos usar a técnica de autoridade. Vamos pedir o responsável do veterinário para poder falar, para recomendar alguma coisa. De repente, desce aqui, fica no balcão comigo, me auxilia aqui na venda. Técnica do compromisso. A loja oferece um programa de fidelidade aos clientes que ganham pontos na hora da compra. Nós já temos. Nós temos lá o Clube Pet, que nada mais é do que o cadastro do nosso cliente. Simples. Nome, endereço, telefone, data de nascimento para a gente poder oferecer algo diferenciado no mês do aniversário ou no dia para o cliente. E telefone. Para a gente saber. No nosso cadastro ainda tem a opção de colocar lá a tabela de preço, onde o cliente, toda compra que ele fizer posterior ao cadastro, ele vai ganhar um certo desconto. Isso evita que o cliente fique te pedindo descontos. Você consegue virar para ele com segurança e falar assim, olha, o senhor já tem um desconto do cadastro. Simpatia. Simpatia é uma técnica. O funcionário da loja é treinado para ser amigável e prestativo, lembrando nomes dos clientes regularmente, talvez até do pet. Essa simpatia faz com que o cliente se sinta valorizado e desenvolve uma preferência por fazer compras naquela loja. Porque lá ele lembra meu nome, lá ele lembra o nome do meu pet. Lá ele lembra que o meu pet não pode comer certo tipo de comida. Que naquele pet, o meu cachorro ele não pode tomar banho com perfume porque ele tem alergia. É uma técnica. Consenso ou prova social. A loja coloca uma seção de mais vendidos, destacando os produtos de cuidados com animais de estimação, por exemplo. Isso ajuda a influenciar novos clientes. Quantas vezes você entrou no restaurante, não sabia o que pedir e perguntou o que mais sai? É essa técnica. Você quer saber o que as pessoas estão pedindo, o que mais pede. Várias empresas como Burger King e McDonald's oferecem lá o sanduíche que mais vende por um preço mais acessível. Porque aí pelo menos você experimenta. Pelo menos você começa a fazer parte daquele grupo que come muito daquele. Pode não ser sua preferência, mas você, com essa técnica, ele te introduziu. Ele te atendeu. E aí então vamos falar um pouco sobre desenvolvimento de habilidades de comunicação. E aí tem uma técnica que já foi falado bastante aqui nesses cursos, que é da escuta ativa. Como que ela funciona? Qual que é a importância da escuta? A compreensão das necessidades do cliente. E aí, melhora a escuta ativa. Fazer perguntas abertas, resumir o que foi dito e demonstrar empatia. Então, Dona Maria, vamos lá. Por que a senhora dá essa ração para o cachorrinho? É porque minha amiga indicou, falou que é melhor que existe.
Aí você resume. Ah, então a senhora dá essa ração porque a sua amiga recomendou e falou que é melhor? É isso. Você entendeu. Você está mostrando que você entendeu tudo que foi conversado. E depois mostra empatia. Nossa, Dona Maria, eu super entendo. Eu indico também nesse caso. Né? Seu cachorro está indo bem, ele tá com pelo legal. Nesse primeiro ponto, você se solidariza com o que o cliente está te passando de informação. Mas aí você também pode acrescentar isso depois. A senhora sabia que nós temos diversos tipos de ração? Prêmio, prêmio especial, super prêmio. A prêmio, ela tem essa e essa característica. A prêmio especial tem essa e essa. A super prêmio tem essa e essa. E aí, logo em seguida, o cliente vai se questionar, e qual que é a minha? Qual que é a minha que é a melhor? Ah, é a prêmio? Você tem alguma, então, que seja uma super prêmio para dar uma olhada? Para a gente comparar? Você não está desvalorizando o que o cliente sabe, você não está desvalorizando o que ele aprendeu. Você está complementando. Até chegar lá na ração, você passou essas informações, a Dona Maria ficou mais satisfeita, porque agora ela tem informações novas. Agora ela entendeu, sem você ter dito, que a ração que ela dá é muito boa porque o cachorro dela está bem. Mas que tem rações melhores, que vão tratar a dente, que vai tratar o pelo para não ficar caindo, que vai reduzir o odor das fezes. Mas através da técnica da escutativa. Você tem que ouvir o que o cliente está te relatando, antes de indicar algo novo para ele. E aí a gente também tem a linguagem corporal. Já falei bastante também. A interpretação da linguagem corporal. Ler sinais de interesse ou desinteresse do cliente. Uso eficaz da própria linguagem corporal. Eu vou atender o cliente com a postura aberta. Contato visual. Sorriso. Não precisa nem estar mostrando os dentes. Se você está com uma expressão facial alegre, contente, já é o suficiente para atender o cliente. Diferente de tratar ele com desinteresse. Oi, Dona Maria, então tá, a senhora quer a ração do pet, né? Eu vou buscar para a senhora, fica R$ 129,90. Cadê o contato? Cadê a postura? Cadê o interesse no que ela está falando? A gente precisa disso. Essa técnica mostra que nós estamos interessados no que o cliente está falando, no problema que ele está nos passando. A comunicação verbal e não verbal. Estratégia de comunicação clara e eficaz. Falar de forma clara e objetiva. Usar exemplos. Ajustar o tom de voz. O seu cliente chega, ele está gritando. Você vai gritar junto? Não. Vai virar um confronto. Fala num tom de voz onde ele vai te ouvir e onde ele vai precisar diminuir o dele para poder encaixar. O cliente fala muito baixo, provavelmente ele não gosta de gritaria, então você ajusta o seu tom de voz para falar um pouco mais baixo também, mas continuando de forma clara e forma objetiva. O cliente está apressado. Chegou apressado, eu preciso ir e tal. Não adianta querer contar toda a história de como aquela ração foi feita para ele. Naquele momento ele precisa resolver o problema e naquele momento você vai resolver o problema dele. Mas de repente você tem um panfleto aí, ó, de uma consulta veterinária ou de alguma palestra que vai ter e você pode passar para ele como um complemento de informação. Olha, depois só dá uma lida. A gente também tem atendimento veterinário. A gente também trabalha com mudas, com produtos para piscina. Você atendeu ele de forma clara, objetiva, passou um panfleto para ele onde ele vai ter mais informações que você não foi capaz de dar para ele porque ele estava com pressa. E aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre fundamentos da negociação. Como criar valor? Eu vou dar um exemplo. Um vendedor entra numa loja e percebe que o cliente está comprando uma nova gaiola para o seu pássaro. O vendedor sugere adicionar um pacote de brinquedos para a ave e suplemento vitamínico, oferecendo um desconto em todos os itens que foram comprados juntos. Isso cria valor adicional para o cliente,
que recebe um pacote completo por um preço menor, enquanto a loja lucra. O que o vendedor fez aqui foi uma venda adicional. Nós vamos falar sobre isso mais para frente. Mas como que ele fez isso? Criando valor. Se você já está se importando em comprar uma gaiola nova para o seu passarinho, então provavelmente você valoriza ele. Você quer dar o melhor para ele. E aí eu posso sugerir itens que complementem aquela gaiola para melhor bem-estar do pássaro. E o cliente vai perceber isso. E às vezes o preço não vai ser o problema. Ele vai ver valor no que você está fazendo. Quando o cliente vê valor, ele paga o preço. E aí, tem um outro fundamento que é o ganha-ganha. O famoso win-win em inglês. Um cliente regular, outro exemplo, vai comprar uma ração para o cavalo, em grande quantidade e solicita um desconto. O vendedor propõe um acordo. O cliente recebe um desconto por volume e, em troca, concorda em participar de um programa de referência, indicando novos clientes para a loja. O cliente economiza dinheiro, a loja ganha clientes novos, criando uma situação vantajosa para ambos. Esse tipo de situação é mais difícil de acontecer, mas acontece. Nós temos, por exemplo, o caso das protetoras dos animais. Ela chega aqui na loja, geralmente com uma dor muito grande, porque ela precisa comprar um volume muito grande e precisa de um tipo de benefício, de desconto. Ela quer que a loja participe da causa dela. E nós participamos, faz parte da nossa cultura. Nisso, indiretamente, ela vai começar a recomendar a loja, porque aquela loja atende ela, dá desconto para ela, se preocupa com a causa. Então a gente acaba ganhando também. Além das compras dela, provavelmente vão ser mais constantes pelo volume de animais, diferente de uma dona de casa que compra ração uma vez por mês, ela vai vir mais vezes. E vai indicar a loja para outras pessoas, que é o foco. E aí agora vamos falar um pouquinho sobre técnicas e estratégias de negociação. Então, primeiro, temos que fazer a preparação. Um vendedor se prepara antes de um cliente chegar, revisando o histórico de compras do cliente. Já foi falado isso. Ele nota que o cliente costuma comprar ração premium para cães, brinquedos interativos. Com essa informação, o vendedor pode sugerir novos produtos complementares para o cliente. Provavelmente, ele achará interessante e facilitará a venda com mais eficácia. Então, eu estudei meu cliente antes. Lembra que eu falei que era importante o estudo? Também nesse sentido. O cliente ligou, estou indo aí na loja. Acabou meu cloro, acabou o cloro da piscina. O que mais que ele compra? Deixa eu dar uma olhada antes. Na frente do cliente também, não deu tempo não, o cliente apareceu. Só um momentinho, por gentileza, deixa eu puxar no seu cadastro aqui, ver se eu tenho alguma promoção, algum desconto personalizado. E aí você vai ver os produtos que ele comprou. E aí você vai saber o que direcionar para ele. Fazer perguntas relacionadas àqueles produtos, aquela necessidade, para ver se surge uma nova demanda, se tem algum produto que você pode agregar na venda. Fazer concessões. Essa é uma outra estratégia de negociação. Durante a negociação, o cliente deseja comprar um sistema de irrigação para a sua pequena fazenda. O vendedor oferece um desconto no sistema de irrigação se o cliente também levar fertilizantes. É como se fosse uma venda casada, mas nesse caso, nós estamos mostrando para o cliente que aquele adubo, o fertilizante, junto com o sistema de irrigação, vai sair mais vantajoso do que se ele comprar separado. A gente não está obrigando a ele, nós estamos só vinculando. Comprou junto, tem um desconto adicional. Comprou a ração e o petisco, tem um desconto adicional. Isso é legal de fazer. Comunicar.
de forma clara. É uma estratégia que eu vou dar um exemplo. Um cliente está interessado em comprar um aquário completo, mas está preocupado com a manutenção. Aí o vendedor explica claramente todos os componentes necessários para o aquário, incluindo filtros, condicionadores de água, alimentos específicos para os peixes. Ao esclarecer os pontos, o vendedor assegura que o cliente entende o valor e a necessidade de cada item, facilitando a compra do aquário completo. Peraí, qual que é a dor do cliente? O cliente quer um aquário completo, mas ele está com medo da manutenção. Se você indica para ele todos os produtos necessários para o bom funcionamento do aquário, a última coisa que o cliente vai preocupar é com a manutenção. Porque ele está funcionando bem. A preocupação dele vai ser uma limpeza. Vai ser uma troca parcial de água, nesse caso. Você tem que entender um pouco também do que você está oferecendo, para possíveis dúvidas que o cliente tiver. E aí, ele vai deixar de preocupar se tem os níveis de amônia alto demais na água, se a água está ficando verde, se o peixe está morrendo. E aí aquela experiência de ter um aquário completo perde a graça. Eu estou levando prejuízo. Então até os produtos que você vai oferecer para o cliente tem uma lógica para isso. Não adianta só tacar produto nele. Num aquário pequeno eu vou colocar 20 peixes. Não. Explica para ele, olha, nesse aquário cabe uma quantidade X de peixes. Desde que seja esse filtro, desde que seja esse alimento para o peixe, tantas vezes por dia. Você explicando isso de forma clara e com eficiência, o cliente ele vai se sentir seguro. E aí sim, você comunicou de forma clara e ele aceita. Agora vamos falar rapidamente, que isso seria tema até para um próximo curso, de marketing pessoal. Vestimentas. Você é sua própria propaganda. O cliente ele tem que ser autossuficiente, ele tem que estar mostrando o que ele quer passar para o vendedor, tem que estar mostrando o que ele quer passar para o cliente. Então, se você está vestido de forma coerente, uniformizado, crachá, o cliente ele vai perceber isso em você. A loja tem uma cultura de todos tem crachá e uniforme. O vendedor ele está me atendendo uniformizado dentro dos padrões da empresa que já deu para reparar. Isso te traz credibilidade e confiança. Traz valor para o que você vai oferecer para o cliente. Se você estiver fazendo o oposto, eu vou estar de bermuda rasgada e uma camisa qualquer que não seja da empresa. Se eu entro numa loja assim, tem vendedores uniformizados e um dessa forma, mesmo que ele me aborde, olha, eu sou vendedor e tal, eu vou falar com um que está uniformizado. Ele está me passando credibilidade. O marketing pessoal dele está muito bem feito. Ele está com o cabelo penteado, ele está com a barba feita. Ok? Redes sociais. Se preocupem com as redes sociais. Lembre que o cliente te conhece. E muitas vezes ele é curioso. Nossa, o Luiz que me atende lá na Osato. Aí você entra na página da Osato. Aí você vê, olha, o Luiz está aqui, tá seguindo a Osato também. Deixa eu entrar no perfil do Luiz, que o Luiz é muito gente boa, sempre conversa de futebol comigo. Deixa eu ver o que ele posta de futebol. E aí a sua rede social é seu marketing. Ela mostra quem você é. Dentro da empresa não adianta ser uma coisa e na rede social ser outra. Seja você mesmo. Se preocupe com isso. Você trabalha com vendas. Então você tem que ter uma postura, inclusive nas redes sociais. Se você não quer abrir mão do que você tem, eu sou assim lá nas redes sociais, eu sou uma pessoa diferente. Tá bom. Não é o correto, mas então cria 2 redes sociais. Uma profissional, para as pessoas que compram com você, que confiam em você, te acompanhar, e uma privada, que é só sua. Você não precisa ter seus clientes como amigo, mas pode ter certeza que eles estão te observando.
falar e fazer o que vende. Não adianta virar para o cliente e falar assim: nossa, a melhor ação para você dar para o seu pet, a que eu mais indico, a que eu usaria é a Super Prêmio X. E aí você está comprando uma normal Y. Você não confia no produto que você vende? Você não falou que aquela Super Prêmio o cliente vai usar bem menos? Vai ter mais qualidade para ele no futuro? Para que você está dando um produto inferior então para o seu? Então pelo menos não fala sobre isso, porque senão você vai ser pego na incoerência. Tato ao falar e lidar com problemas. Mais uma vez entra aqui a empatia ou a apatia. Você não pode deixar de se importar com o que o cliente está falando. Você nas vendas é importante para ele. Ele está te buscando, então você é um ponto de referência. Se você não está ligando, não está dando atenção para o cliente, você está deixando de tornar aquilo que ele acha importante, importante. Então ele vai buscar outro. A empatia, eu já falei, você não vai sentir a dor da mesma intensidade que o cliente está sentindo. Mas no mínimo você tem que saber que ela existe. Preciso comprar um tapete higiênico que o meu cachorro faz cocô dentro de casa porque eu moro no apartamento. Imagina o cheiro. Se ele tivesse sem tapete. Você tem que se preocupar com a experiência dele, com o que ele está falando. Mesmo que você não ache que é tão importante quanto ele diz ser. Higiene pessoal. Eu acredito que você não precisa ouvir isso, mas faz parte do curso. Faz parte do marketing pessoal. Nós temos que manter higiene. Para quem tem barba, manter ela sempre aparada, ou pelo menos cortada direitinho, cabelo penteado. No caso das meninas, brinco, batom, sei lá o que você usa. Roupa limpa, passada. Não tudo. O cliente vai olhar e vai falar assim: é importante, nós lidamos com o público, nós estamos sendo avaliados o tempo todo pelo que nós falamos e pelo que nós somos. Faz parte de marketing. E aqui eu estou indo bem superficial. Existe todo um curso só para esse tipo de coisa. Já se tem outros cursos. Imagina você ser atendido por um advogado. Você está sendo injustiçado lá e precisa de um advogado para te atender. E o advogado chega de chinelo, bermuda e cabelo despenteado para te defender. Você confia nisso? Eu não confio. Em resumo, temos que refletir a nossa essência na empresa. Seja visualmente, no modo de falar, no comportamento ou na tratativa. Falamos muito sobre a cultura da empresa, então, dito isso, saiba que você reflete ela e faz parte dela. Não é um manual cheio de boas práticas que vai ser a cultura da empresa. Vai ser o seu comportamento, como que você lida com o cliente, como que você atende, fala e dá importância. Como que você aparentemente está se portando na frente do cliente. Como o seu colega de trabalho está fazendo isso. Não adianta ele estar lá e você está aqui. Todos temos que refletir a mesma coisa. Estou satisfeito com a empresa. Trabalho num ambiente legal. Não, eu não estou. Não. Vai em outro lugar lá. Não. Então para que você está aqui? Pode ir. Você não é obrigado a ficar. Trabalhe com o que você acredita. Trabalhe num ambiente que você quer estar. O melhor lugar para se trabalhar é o que você constrói. Aprende isso. Bom, agora vamos lá. Eu quero falar um pouquinho, bem superficial também, que isso dá um curso inteiro, sobre Kaizen. O significado de Kaizen é melhoria contínua. É do Japão isso.
Foi eles que desenvolveram. Se baseia na crença de pequenas mudanças incrementais ao longo do tempo que pode resultar grandes melhorias. Por que eu estou falando disso? Porque só esse curso não vai te fazer um melhor vendedor. Só essas técnicas que eu falei não vai ser o suficiente. Você tem que correr atrás de outras. Você tem que ver o que se aplica para você. Quais que você domina. Qual que você tem mais facilidade de usar. E aí um dos princípios deles, os princípios do Kaizen. Envolvimento com todos os funcionários na identificação e implementação de melhorias. Foco em eliminar desperdício e simplificar processo. Busca constante por maneiras de melhorar qualidade, reduzir custos e aumentar a eficiência. Isso é um exemplo a ser seguido, por isso que eu estou falando. Quer melhorar a empresa? Quer melhorar as suas técnicas? Estuda o Kaizen. Quais são os benefícios? Aumento da eficiência e produtividade. Você está sendo eficiente, não é tedioso. Você não vai fazer de má vontade. Então a forma como que você está fazendo hoje está ruim. Sugere propostas para melhoria. Redução de desperdício e custo. Redução inclusive de tempo. Todo cliente que chega tem que perder maior tempo com ele, porque eu não sigo um roteiro. Eu não sigo os passos para fazer o atendimento dele. A abordagem, fazer as perguntas, fazer o entendimento, realizar a venda, fazer o fechamento da venda. Se você não seguir o mínimo esses 4 passos, você está sempre desperdiçando tempo. Outro benefício, melhoria de qualidade nos produtos ou serviços, usando essa técnica. Engajamento e satisfação dos funcionários. Estou deixando bem claro que a sua opinião importa, que a sua experiência importa. Só que não adianta só reclamar. Ah, não tá bom. Ok. O que podemos fazer para melhorar? Quais técnicas podemos utilizar? Quais vantagens você precisa para poder passar para o seu cliente e fechar mais vendas? E aí eu vou falar um pouquinho também, só para vocês entenderem como que o Kaizen funciona, do sistema Toyota de produção. Já ouviu falar? Também japonês. Desenvolvido pela Toyota no Japão após a Segunda Guerra Mundial. Imagina, país caos, se reerguendo, e eles precisam de uma forma de produzir carro, de melhorar isso, de desenvolver isso. Então os princípios que eles usaram: just in time, produção sob demanda. Não vou fazer estoque. Então produzir apenas o necessário no momento necessário, em quantidade necessária. Eu ganho eficiência com isso. Eu sei aonde eu posso chegar. Eles usam o princípio do Kaizen, de melhoria contínua, incentivando a melhoria contínua em todos os aspectos de trabalho. Quais são os métodos? Padronização de processos. Se você não tem um padrão, que é o que eu acabei de falar, a abordagem, o entendimento, realização da venda e a finalização é um processo de atendimento ao cliente. Com esse processo padronizado, eles estabelecem procedimentos claros. Eles dão autonomia e empoderamento ao funcionário. Permitir os funcionários de participar ativamente da solução dos problemas. É o que eu estou te oferecendo. É ser vendedor. Imagina se cada venda que você fizer, você tem que virar: olha, eu posso dar um brinde aqui se o cara fechar um viveiro de R$1.000 comigo? Olha, eu posso dar um descontinho aqui? Não precisa, você tem autonomia.
Você está empoderado. O cliente sente que você resolve o problema dele. Se ele perceber que você toda hora pergunta para o supervisor, o cliente vai deixar de falar com você e vai falar com ele. E qual que é o resultado desse sistema que foi para a Toyota? Maior eficiência operacional, redução de custos e desperdícios, melhoria de qualidade nos produtos, flexibilidade em lidar com mudanças e demandas no mercado. Quando você tem um padrão, você evita erros. E aí a gente vai falar sobre isso agora. Quais são os erros comuns e que nós temos que evitar? Estude, não conhecer o produto. Estude detalhadamente o que você está vendendo. Já foi falado antes e eu reforço. Se você não estudar o que você está vendendo, você não vai vender. Às vezes o cliente sabe mais do que você, ele já pesquisou, ele está te testando. Mas dependendo da sua resposta, ele não compra. Porque ele sabe mais. Não escutar o cliente. Quantas vezes eu já falei isso aqui? Esse é o segredo das vendas. Presta atenção às necessidades e preocupações do cliente. Pergunta. Dê exemplos, se conecte com ele. E aí você vai entender, você vai ouvir. Pede ele para te repetir se você não entendeu da primeira. Falta de preparação. Prepare-se adequadamente para cada interação em vendas. Se você soltar um eu acho que, você está perdendo credibilidade. Se prepare. Se o cliente chegar nervosão, putaço e tal, querendo, o que eu faço? Qual que é a minha atitude? Esteja preparado. Mesmo que você sinta ainda uma raiva e tal, você vai saber como lidar. Pressionar demais o cliente. Seja persuasivo, mas não seja agressivo. Lembra das técnicas de escassez, por exemplo? Olha, hoje, somente hoje, eu tenho uma promoção aqui no bifinho. A senhora está levando a ração, vamos levar o bifinho junto. Persuasão, estou usando uma técnica. Mas não seja agressivo. A senhora tem que levar, não, mas a senhora não pode perder isso não. E aquela insistência, isso fica desgastante, o cliente, aí que ele não vai querer levar mesmo. É importante entender esses limites. Acompanhe o cliente após a venda. Aqui na loja fazemos muito isso de vendeu, cobrou, ele está indo embora. Opa, pera aí que eu vou levar para o senhor até o carro. A sensação que o cliente fica é: poxa, olha a preocupação dele. Eu já comprei, ele já pegou meu dinheiro. Mas ainda assim ele quer levar até o carro. Ainda assim ele me liga para me dar um parabéns de aniversário, para me dar um desconto extra. Ele me liga aqui, ó, porque meu cachorro estava doente, comprou um remedinho e quer saber se ele está bem. Acompanhe o cliente. Você cria valor. Você atesta todo o atendimento que você deu para ele quando você acompanha ele no pós-venda. Que tanto que o pós-venda é importante? Muito. Subestimar a concorrência. Usar o feedback para melhorar continuamente. O que a concorrência está fazendo de certo ou de errado? Usa isso como feedback para você. Você tem clientes do concorrente falando que a loja está suja, observa a sua. Observa pontos de melhoria.
O que o cliente está reparando nos outros ou até em você mesmo. Não subestima a concorrência. Ele vai fazer melhor. Se você não tiver de olho nele, ele está de olho em você. Não é preço. Num futuro curso a gente vai conversar que preço é a terceira coisa que o cliente pensa. Aliás, é a quarta coisa que o cliente pensa. Tem 3 antes. Só o último é o preço. Então essa guerra de preço entre concorrentes não é importante. É importante o que ele está fazendo para encantar o cliente dele. E o que você está deixando de fazer. O que ele está errando que você tem que ficar de olho para você não errar também. Conheça os pontos fracos e fortes da concorrência. E o feedback que eu disse, use para melhoria contínua. Sempre temos que melhorar, sempre podemos fazer mais. Negligência e falta de adaptação. Adapte a sua abordagem conforme a necessidade de cada cliente. Lembra que eu falei, não adianta robô. Nós não queremos um atendimento robotizado. Temos que escutar as necessidades do cliente e entendê-las para só então oferecer alguma coisa de acordo com a necessidade daquele cliente. Não é o produto mais caro. Não é o produto talvez que ele pediu. Você tem que adaptar. Você tem que mostrar para ele. Agora mais algumas técnicas e exemplos. Fechamento direto. Essa técnica envolve fazer uma pergunta direta para obter um compromisso do cliente. Então, você gostaria de finalizar a compra agora? Apesar dessa frase estar no contexto, não sabermos, né, o contexto dela, você está direcionando o cliente. É isso. Quer um exemplo melhor do que esse? O senhor vai pagar no crédito ou no Pix? Como vendedor, como parte da equipe, você tem que entender as limitações da empresa. Se a empresa não ganha ou ganha menos no crédito, por exemplo, para que você vai oferecer ela de cara? Direciona o cliente. Pagando dinheiro no Pix, o senhor tem desconto. Estou mexendo aqui, ó. Ele vai entender isso, igual a gente entende em qualquer lugar. Fechamento alternativo. Ofereça ao cliente 2 opções, ambas resultando em uma venda. O senhor prefere pagar à vista com desconto ou parcelar em 3 vezes? Ele vai entender que em 3 ele não tem desconto. Qual que ele vai preferir? Qual que ele vai escolher? Fechamento por assunção. Assuma que o cliente já decidiu a compra e direcione a conversa nessa direção. Eu já vou preparar o seu pedido e envio hoje à tarde, tudo bem para o senhor? A postura, a comunicação direta, ao olho no olho. Se ele estava em dúvida, você está direcionando ele. Tá fácil. Tá bom, pode me entregar lá. Não, acrescenta tal coisa. Ou de repente, retira alguma coisa aqui e a gente fecha. Focado. Segurança na fala. Fechamento por resumo. Reafirme os benefícios do produto, serviço e conclua a venda. Com esse produto você terá economia de tempo, eficácia nas suas tarefas, eficiência em suas tarefas. Vamos prosseguir com a compra? Então lembrando, o senhor vai dar esse remédio hoje de verme, passado 15 dias o senhor dá a segunda dose, porque nenhum vermífugo mata ovos. E aí precisa reforçar a segunda dose. E aí seu cachorro vai estar protegido por mais 3 meses. Vamos fechar?
Eu resumi. Eu mostrei para ele. Fechamento por escassez. Geralmente muito usado em produtos promocionais, vamos falar sobre eles também. Então você tem a venda, você tem o produto adicional que você complementa aquela venda e tem o produto promocional, geralmente relacionado à escassez. Destaque a escassez do produto ou oferta para incentivar a decisão na compra imediata. Temos apenas mais 2 unidades disponíveis. Você gostaria de garantir a sua agora? Estou afirmando, estou direcionando. Liquidação de verão, de inverno, troca de estação. Se você queria uma jaqueta, agora é a última chance. É agora, é pegar ou largar. Bota fora. Escassez, já foi falado. Fechamento por teste de fechamento. Faça uma pergunta que implica que o cliente já decidiu comprar o produto. Cartão de crédito ou débito? Ele tem uma direção. Ele pode até declinar da compra. Mas dessa forma você direciona. Você dá 2 opções para ele. Você testa se ele está pronto para finalizar a compra. Fechamento por inversão de riscos. Reduz o medo do cliente de assumir qualquer risco associado à compra. Você pode experimentar o produto sem risco por 30 dias. Se não ficar satisfeito, oferecemos reembolso. Ah, Luiz, mas dá um exemplo da nossa área. Tá bom. Várias rações que nós vendemos têm um selo de 100% de satisfação. Se o cliente não gostar da compra, se o animalzinho, se o pet não se adaptar à ração, tem lá um saque 0800 que o cliente faz e o saque libera para ele comprar de novo. Reembolsa ele. Se o cliente estava com dúvidas, você deu a solução para ele. Quais rações tem isso? Tem várias. Para ele se sentir seguro, você fez uma afirmação onde ele não tem risco. É como comprar o produto com garantia. Fechamento por oferta limitada. Destaque uma oferta especial ou desconto por tempo limitado para motivar a compra. Hoje estamos oferecendo um desconto adicional de 20% para os 10 primeiros clientes que comprarem. Talvez é o desconto do cadastro. Talvez você combinou isso com seu gerente. Posso oferecer para 10 clientes? Pode. Desconto adicional. Chegou um 11º cliente aqui, ó. Era só para os 10 primeiros, chegou o 11. Posso fazer? Dificilmente eu vou falar não. O cliente veio por esse motivo. Você conseguiu captar ele. Fechamento por bola de neve. Esse é muito comum também. Enfatiza os benefícios acumulativos do produto e serviço para criar um impulso de uma compra. Então, além de economia de dinheiro a longo prazo, você também economizará tempo e terá mais conveniência. Vamos fechar essa compra? Oferecer uma ração super premium, um exemplo melhor. Por que ele vai gastar mais, sendo que tem uma ração de menor qualidade bem mais barata? Porque essa ração aqui, além de alimentar o cachorro com bem menos ração, então você vai dar menos. Da mais barata você vai dar 1 kg. Dessa daqui tem uma tabelinha atrás do saco de ração, é só olhar lá. Pega lá, compara, põe uma na frente da outra. Ó, tá vendo? Essa você vai gastar X. Essa daqui você vai gastar menos X.
bem menos ração. Ela é mais cara, mas além da quantidade que o senhor vai dar, além de ficar mais tempo sem comprar ração, vai reduzir o odor das fezes, vai ter esse número de vitaminas, esse XYZ de benefícios. Vamos fechar? Você deu um monte de benefícios para o cliente, mostrou um monte de ganhos que ele vai ter caso leve aquela ração. Então não é o preço. E fechamento por oferta exclusiva. Ofereça um bônus exclusivo ou algo adicional para incentivar a compra. Se você comprar agora, incluiremos uma consulta gratuita. Se o senhor comprar hoje, o senhor ganha um pote de ração exclusivo. Se você comprar o viveiro, eu te dou essa ração aqui, ó, de brinde. Mas tem que ser hoje. Se for para fechar a venda, a gente pode parcelar para o senhor e te dar o desconto. Só hoje. Oferta exclusiva. Não tem outra. Não vai ter depois. Ah, mas você falou. Infelizmente. Só que, claro, se isso acontecer, a gente vai usar outras técnicas. Uma questão importante que eu gosto de ressaltar é que nós, como vendedores, temos que assumir o problema. Assume a responsabilidade do problema. Isso é uma técnica poderosa para construir confiança e resolver conflitos. Então, vou passar algumas dicas. Escute atentamente, demonstre empatia, ok? Permitindo que ele se expresse completamente. Reconheça o problema. Aceite e reconheça o problema do cliente de forma clara e direta, demonstrando compreensão à situação. Assuma a responsabilidade. Aceite a responsabilidade pelo problema. Mesmo que não seja diretamente sua culpa. Toma para você o problema. Ofereça uma solução. Apresente uma solução ou um plano de ação para resolver esse problema. Seja proativo. Procura uma solução. Procura alguém que resolva. Corra atrás. Compense se necessário. Ofereça uma compensação ao cliente, um desconto, um reembolso, um serviço adicional para reparar qualquer dano ou inconveniência causada. Lembra que eu falei que um cliente insatisfeito ele espalha a notícia? Para que você vai deixar isso acontecer? Você precisa vender de novo, talvez até para ele. Então, tudo aqui de novo, tem que escutar, tem que reconhecer o problema, assumir a responsabilidade, oferecer uma solução, compensar se necessário, para garantir o quê? A satisfação do cliente, que nesse caso está com problema. E acompanhamento. Tem que acompanhar se deu certo, se o problema dele foi sanado, mostrar que você se importa, que você está ali mais do que nunca. Isso é importante. Então vamos lá. O cliente lembra a garantia? O cliente comprou a ração. Você explicou para ele que a ração tem 100% de satisfação se dentro de 30 dias o cachorro comer e não gostar. Que ele pode ir lá ligar no saque e fazer o reembolso. Para ele comprar outra ração ou ter o dinheiro de volta. A ração está dando isso para ele. Você mostrou isso para ele. Aí o que o cliente fez? O cachorro não comeu, ele pegou o saco de ração e levou na sua loja. Levou para você. Assume. Tá bom, vou trocar agora pro senhor. Depois, a loja. Depois aqui, interno, a gente discute o que faz. Se a ração estiver boa, passa para outro cliente. Vende no granel.
Ou liga lá no 0800, ó, meu cliente estava precisando, eu troquei para ele, porque eu preciso atender ele é prioridade, e agora vocês me ajudam aqui, o que eu faço? Primeiro, assume o problema, resolve o problema, acompanha, e aí depois a gente dá um fim nessa ração, nesse item que ele comprou, nessa situação que aconteceu. E aí eu vou falar uma outra coisa aqui, que é sobre comunicação, que é muito importante. Se o cliente não entende, você é o culpado. A culpa sempre é de quem está passando a mensagem. Se eu estou te dando esse curso, se você está me escutando e não está entendendo nada, a minha forma de te passar essa informação está errada. Eu tenho que falar de uma forma que você entenda. Eu já tive cliente que virou para mim e falou assim, ó, converse como se eu fosse uma criança e me explica. Porque ele queria mais detalhes. Às vezes eu estou falando tecnicamente demais. Olha, essa ração tem condroitina, glicosamina e extrato de yuca. O cliente às vezes está assim, ó, e aí, o que é isso? É muito mais fácil eu falar assim, olha, essa ração já previne problemas articulares no seu pet, desgaste ósseo, vai melhorar o odor das fezes, não vai ficar fedendo. Muitas vezes você falar tecnicamente, para uns valoriza o produto, ele se sente empoderado e vai lá e compra porque você passou informações técnicas, mas para outros ele vai se sentir completamente ridicularizado. Eu não entendo do que ele está falando, por que ele está conversando comigo dessa forma. Então a gente tem que se adaptar, tem que adaptar a forma de falar para cada um. Tem que falar na linguagem que a pessoa entende. De repente pergunta a ela, a senhora entendeu o que eu te expliquei? Vamos lá, me conta agora tudo que eu te falei para ver se ficou entendido. Porque se tiver que mudar a abordagem, você tem que mudar. Pessoal, basicamente era isso nesse curso que eu tinha para passar. As técnicas de venda são várias, eu trouxe algumas aqui, as mais usadas principalmente. Trouxe também o papel do vendedor aqui nessa aula. Eu quis mostrar para vocês a nossa responsabilidade, como que nós devemos nos portar na frente do cliente. Qual que é o papel que nós assumimos, qual que é o compromisso que nós assumimos na frente dele. Eu expliquei um pouco sobre vendedor e atendente. Nós temos que ser os dois, mas principalmente ser vendedores. Não existe só atendente. A empresa não funciona, a empresa não sobrevive sem vendas. Você tem que ser vendedor. Esse é o seu papel. O atendimento é importante, mas a vendas é mais. Se você for um bom vendedor, você vai ser um bom atendente. Agora o contrário não. Um bom atendente nem sempre é um bom vendedor. Explicamos sobre o papel do vendedor, como ele é importante para a empresa, como ele é importante para o cliente, como ele traz credibilidade ou como ele pode ferrar a venda. As técnicas que nós passamos, tanto a de persuasão, de escassez, autoridade, olha, você tem que levar esse produto para poder... É uma técnica. Últimas unidades, se não for agora, só ano que vem. É outra técnica. Todas elas têm um momento certo para ser aplicado. Se uma não está funcionando, corre para outra. Lembra da adaptabilidade? Temos que nos adaptar. Lembra do compromisso, da simpatia? Às vezes, ser simpático é só uma técnica. É só isso que o cliente quer, ele quer uma pessoa simpática. Ele não quer um vendedor agressivo ali que vai empurrar as coisas para ele e pronto. Nós falamos muito da escuta. Lembra dos 4 passos? Abordagem, entendimento. No entendimento, se não fizer perguntas, se você não escutar o que o cliente está falando, você não vai conseguir vender para ele. E aí você vai ser literalmente um atendente. O cliente chegou, eu quero a ração, toma aqui sua ração, pode ir embora.
Você vendeu alguma coisa? Você não vendeu nada. Falamos também do marketing pessoal. Isso é muito sério. Observa grandes empresas. Quanto maior a empresa, mais organizada ela é. Você está bem vestido, você está uniformizado, é organização. Não é um luxo. Você está com a barba parada ou o cabelo penteado. Te traz credibilidade. Qual que é a imagem que você quer passar para o seu cliente? Você quer que ele olhe para você e desconfie de você, ou você quer que olhe para você e tenha confiança? Falamos um pouquinho sobre o Kaizen e o sistema Toyota de produção, de melhoria contínua, para mostrar que não basta só esse curso, não basta só o que você sabe. O que você sabe só te trouxe até o dia de hoje. Tá? Amanhã não serve. Se você não estudar, amanhã o seu conhecimento não serve. Por isso que a gente tem melhoria contínua. Nós temos que otimizar processos. Nós temos que ter processos claros e bem definidos para te dar um norte. Falamos dos erros mais comuns nas vendas, geralmente relacionados a não escutar o cliente, a forçar ele, a falta de acompanhamento. Falamos sobre as técnicas de fechamento. Temos que nos importar com a empresa, com como finalizar aquela venda. A minha parte eu fiz, a empresa que se dane. Não! Quais são os fechamentos melhores para a venda, para a empresa? Qual é o direcionamento que eu tenho credibilidade suficiente para dar para o meu cliente? Se você fechar comigo, eu vou te dar um pé de cash. Se o senhor pagar no débito e crédito, débito e Pix, você vai ter um desconto. Faz parte do seu papel. Não deixe outra pessoa fazer isso por você, porque se a outra pessoa fizer isso mal feito, o cliente vai ficar com a sensação ruim. Poxa, eu fui tão bem atendido pelo Luiz, mas essa menina aqui tá me empurrando. Tá falando que eu posso parcelar só uma vez. Tá falando que não vai me dar desconto. Aí sua venda ficou na mão do outro. E dependendo do cliente, desiste, vai embora. Porque ele não teve a experiência dele completa. Falei também sobre assumir o problema. Nós temos que ter a dor do cliente como nossa. Lógico, a urgência dele é diferente da nossa. A forma como ele está sentindo o problema é diferente de como nós vamos sentir. Mas nós temos que entender, pelo menos, que aquilo existe para ele. E se existe, se encaramos como existe, a gente consegue dar uma solução. A gente consegue direcionar. E por último, saber nos comunicar com o cliente. Se o cliente sai da loja sem entender o que você está passando, você pode ter as melhores técnicas, você pode se vestir bem, você pode ter um bom fechamento, mas se ele não entendeu o que você falou, você vai perder a venda. Então se preocupe com a forma como você está se conectando com o seu cliente, conversando com ele, que você garante que ele entenda o que você está passando. Pessoal, muito obrigado de coração. Nos vemos no próximo curso. Estude o material disponibilizado aí. Estude o vídeo, veja mais vídeos se for preciso de outras pessoas para que isso se enraize em vocês e se tornem vendedores de alta performance. Muito obrigado.